Olá! Hoje eu vou falar sobre o filósofo Platão, que viveu de 428 a 347 a.C. Por que 428 a 347? Antes, quando eu comecei a estudar filosofia, eu não conseguia entender muito bem isso. Mas para explicar a você isso, pense isso como uma parábola. Aqui no meio é um marco zero. O marco zero representa o nascimento de Jesus Cristo. O nosso calendário, ele é cristão. Então, tudo aquilo que aconteceu antes do nascimento de Jesus Cristo vem acontecendo, decaindo. Aí, o que aconteceu depois do nascimento de Jesus Cristo vem crescendo novamente. Do ano zero, antes de Cristo, e do marco zero, depois de Cristo. Por isso tem essas ideias. Mas, afinal, quem foi Platão? Mas antes de entrar mais no tema, olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou José Inácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. O tema de hoje eu vou falar sobre um filósofo muito importante para a filosofia e muito importante também para a gente entender os principais pensamentos da sociedade atual. Mas antes de adentrar mais nesse assunto sobre esse filósofo, peço que você se inscreva no canal, dá o seu like e ative o sininho da notificação, porque isso é muito importante para o canal, ok? E ao longo do momento aí, vai falando aí o que você acha do filósofo Platão. E durante esse vídeo aqui, eu vou passar para você 5 coisas que eu aprendi com esse filósofo. Tá tudo anotadinho ali que eu vou passar para você. Mas deixa eu esclarecer algumas coisas sobre esse filósofo. Platão, ele não ia ser filósofo. Platão, ele estava destinado a ser um advogado. Ele só foi encontrar com Sócrates para aprender a oratória e a famosa maiêutica de Sócrates, que Sócrates levava o seu interlocutor, o seu ouvinte, melhor dizendo, ao desgaste do próprio pensamento. E naquela época um advogado precisava aprender essa tática. Mas quando Platão chegou a ter Sócrates, se encantou com Sócrates e Platão quis ser filósofo. Imagina a emoção do pai e da mãe de Platão descobrindo que Platão queria ser filósofo. Mas bem, Platão, ele era de uma família rica, descendentes de pessoas muito importantes na Grécia Antiga. Platão, muitas pessoas o confundem ele com Sócrates, mas Sócrates foi mestre de Platão, ou amigo de Platão. Depois que Sócrates morreu em 399 a.C., morte horrível que as pessoas sabem lá, que foi condenado a beber veneno, Platão saiu da Grécia, viajou para o Egito, depois voltou e fundou a sua academia. E nesse período de momento de reflexão devido à morte de Sócrates, Platão começou a escrever os seus livros, começou a escrever um discurso apaixonado sobre Sócrates, que é a Apologia a Sócrates, que eu já li e aconselho, que é muito bom você ler Apologia a Sócrates, onde ele faz a defesa de Sócrates. É um diálogo, se você reparar todos os diálogos de Platão, é tipo um teatro, porque sempre tem uma pessoa intercalando, Sócrates faz uma pergunta, outra pessoa responde, Sócrates pede um conceito, outra pessoa responde, Sócrates começa a definir o conceito das outras coisas, as pessoas ficam falando exatamente, é bem assim. Mas, em Platão, a gente tem que entender que Platão, se não é um dos principais filósofos ocidentais, é o principal filósofo ocidental, ou o primeiro filósofo grego, assim, vamos dizer, um filósofo mais acadêmico. Porque Platão, ele começou a organizar de forma teórica e doutrinária as ideias que Sócrates falava em praça pública e começou a escrever livros deixando as ideias de Sócrates de forma dogmática ou de forma doutrinária, de fácil entendimento. Então, Platão, ele começa a escrever e Platão funda a sua academia, ou para academos. E dentro dessa academia de Platão, Platão recebia pessoas só que eram bons em geometria ou bons em matemática. Então, pelo visto, eu não ia entrar nesta academia de Platão, porque minhas notas em matemática eram péssimas e eu não entendo quase nada de matemática. Foi só através da filosofia que eu consegui aprender algumas coisas de matemática. Mas, segundo os registros do ocultismo ou esotéricos, Platão tinha a vontade de querer ensinar em praça pública, mas Platão ele era um iniciado nos antigos mistérios antigos, então ele era proibido em ensinar aquilo que ele sabia de forma pública. Então ele fez a sua academia e começou a ensinar pessoas específicas. Então, estudando Platão, eu aprendi algumas coisas. Que a primeira coisa que Platão ensina é: pense mais. Como assim pensar mais? Ou seria aquela coisa, conheça a ti mesmo. Pensar mais é para você não ficar movido pelo senso comum.
para você desenvolver melhor as suas ideias e ter uma ação mais refletida e mais examinada da realidade. Segunda lição que eu consegui aprender com Platão: fuja da opinião popular, ou seja, fuja da doxa, que Platão tinha aquela ideia da doxa, fuja da opinião popular. Por que fuja da opinião popular? Foi a opinião popular que matou Sócrates. A opinião dos muitos, ou simplesmente seria: fuja daquela opinião em que todo mundo está concordando, todo mundo está indo para aquela direção. Então não vai para aquela direção, pode ser perigoso para você. Segunda coisa que eu aprendi com Platão: deixe que o amor te guie, ou deixe que a pessoa amada te guie. Platão ensinava que o amor vinha pela admiração. A admiração é a palavra-chave em Platão, porque Platão falava que a filosofia vinha através da admiração. Quando você encontra uma pessoa, essa pessoa que você encontrou tem certos atributos que são essenciais. Quando você ama alguém, você ama essa pessoa porque essa pessoa tem nelas atributos que você queria para você. Se você aceita aquela pessoa em sua vida, porque aquela pessoa tem algo que pode te transformar. Então você aceita a pessoa. Então deixe que a pessoa amada te transforme. Então não tenha medo de amar, de admirar as pessoas. Então o quarto ensinamento de Platão é desvendar a mensagem da beleza, ou contemplar o belo. O belo é o quê? O belo é aquilo que nossa alma inspira. Então aqui em Platão, os artistas ou os pintores têm um grande destaque, porque os pintores têm uma grande capacidade de fazer a nossa alma ver o belo. E o feio também, na sociedade, faz a gente ver aquilo que a gente não quer para nós. Então, contemple o belo, tenha uma admiração pela beleza, busque a beleza constantemente. Busca ver a perfeição das coisas no seu dia a dia, que isso é muito importante. Então, o último ensinamento de Platão era formar uma sociedade de filósofos. Platão tinha um certo idealismo, que a sociedade ela tinha que ser marcada por pessoas inteligentes ou por pessoas sábias. A questão até do filósofo rei, que a pessoa que tinha que subir no poder era uma pessoa inteligente. Porque Platão dizia que as pessoas, para votar ou para escolher os seus governantes, primeiramente elas tinham que ter despertado a razão. Ou simplesmente se deixar o povo decidir sempre pelo seu direcionamento, vai acabar colocando no poder uma pessoa não tão boa para o povo. Então o povo não sabe escolher muito bem os seus governantes. Por isso que Platão fissurava muito em ter uma imagem de uma pessoa que seja exemplo, ou formar exemplos para a sociedade. Tipo aí, você tem um exemplo de pessoas, Jesus, Maria Teresa de Calcutá, você tem um exemplo de filósofos. Então, em Platão aqui, você vê muito uma valorização dos arquétipos. Arquétipos é o quê? São imagens de ideais, de homem ideal. Que nem Platão, ele tem uma grande diferença, que Platão é ateniense. E os espartanos, que era uma cidade bem distante, um pouco distante de Atenas, formavam os seus cidadãos para a guerra, a educação, a economia, tudo e etc., tudo formado para a guerra. Já os atenienses tinham uma educação formada mais para a cultura, que nem tinha uma eraté, se eu não me engano, colocar até essa palavra aí abaixo, que era a virtude. Você desenvolver a virtude. A virtude, na antiguidade, a virtude dos guerreiros, era um bom guerreiro que ia para a guerra e etc. E em Platão aqui, essa arete, essa virtude, é ter a temperança, ter o equilíbrio, ser uma pessoa sábia. Então isso é as virtudes que Platão propõe para desenvolver. E esse filósofo, ele é tão importante na filosofia que muitos outros filósofos vão filosofar em cima dele, criticando ou aceitando ele. Que nem Aristóteles vai criticar as ideias de Platão e vai afirmar outras ideias de Platão. Platão, ele junta a ideia lá de Parmênides e Heráclito, fala que a ideia de Heráclito da mutabilidade da vida, que é este mundo aqui, esse mundo sensível, esse mundo material onde nós vivemos, é um mundo em transformação constante. E ele fala da ideia de Parmênides, que é o ser, é o mundo ideal. Então existe a ideia do mundo ideal. Aqui, o mundo que nós vivemos é o mundo das opiniões. Aqui o esforço da razão é alcançar o mundo da episteme, do conhecimento verdadeiro.
Então, em Platão, para você entender Platão mesmo, você pega e lê ali sobre o mito da caverna. E tem outro mito também que Platão usa. Platão usa os mitos, ou analogias, ou alegorias, para ser mais pedagógico. Que também tem o mito da carruagem, que o homem, ele é mais movido pelos instintos, que a carruagem é movida pelos cavalos. O homem tem que ser a pessoa, que é o cocheiro, que vai guiar, a razão é o cocheiro que vai guiar os cavalos. Agora, se deixar os cavalos ir para qualquer lugar, vai acabar levando aquele cocheiro para a direção dos instintos. Então, os cavalos, nessa analogia de Platão, representam os instintos dos seres humanos. Por isso que Platão, de certa forma, é importante. Primeiro, por ser discípulo de Sócrates. Primeiro, de certa forma, dizem que ele foi um iniciado nos antigos mistérios. E foi também um que fundou a primeira academia, a primeira escola, o primeiro ensino superior ocidental. Escreveu muitos livros, como a República, que é uma coleção de livros. Escreveu o Fédon, Apologia a Sócrates, entre outros livros. Influenciou Agostinho de Hipona, que eu já fiz até um vídeo sobre Agostinho. Então, Platão é um filósofo importante e é bom estudar pelo menos as principais obras dele. Apologia a Sócrates, ler sobre o mito da caverna, ler sobre a alegoria da carruagem e tentar entender como é essa caminhada do homem até alcançar o reino do mundo das ideias perfeitas. Que a analogia do mito da caverna de Platão é simplesmente essa jornada que o homem faz, saindo do mundo das opiniões para alcançar um mundo perfeito, um mundo verdadeiro, ou para alcançar, ali vamos colocar a doxa e a episteme. Você sai da opinião, que a opinião é criada pelos instintos, pelo dia a dia, pelo senso comum. Como eu já falei nesse vídeo aqui sobre o que é ideologia, dá para você entender um pouco melhor sobre isso que eu estou falando aqui. A opinião, que é criada pelos instintos, pelo senso comum. E você vai em direção para a episteme, que é algo criado pela razão, buscando uma ideia boa, uma ideia verdadeira, uma ideia que não muda. Exemplo, na matemática que Platão muito usava, 2 mais 2 é igual a 4. Isso é uma ciência, é uma episteme, é um conhecimento verdadeiro que não muda. Então, você vê em Platão ele desenvolvendo muitas ideias importantes para a filosofia, que vão ser debatidos pelo resto da existência da filosofia. Platão deu um pouco da base, Aristóteles fundamentou as estruturas, e os outros filósofos só vão criando mais quartos e mais telhados e etc. Então, para resumir aqui, os pilares aí da filosofia grega, como podemos colocar Sócrates, Platão, Aristóteles, que é a triagem, né? É a trindade da filosofia grega. Espero que esse conteúdo aqui ajudou você de alguma forma na questão filosófica e até de bate-papo aqui, que eu faço o conteúdo aqui de forma mais aberta, de forma mais selvagem, para que as pessoas possam compreender a filosofia sem ficar citando datas e etc. Até eu não gosto muito de citar datas, eu não sou muito bom em datas também, mas é isso aí. E boa jornada para você e bons estudos. E não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like e ativar o sininho da notificação, que isso é muito importante para o canal, ok? Fui!